Amós. Introdução. Autoria. Amós era natural de Tecoa, capítulo 1, versículo 1. Pequena cidade a cerca de 10 quilômetros ao sul de Belém, distante quase 18 quilômetros de Jerusalém. Não era um nobre como fora Isaías, nem sacerdote como Jeremias, tampouco profeta acadêmico como vários formados pela escola fundada por Samuel e seus discípulos estudiosos e pregadores das Escrituras. 1 Samuel capítulo 10, versículos 5 a 11. Ganhava a vida como pastor de pequenos rebanhos e zelando de figueiras bravas. Capítulo 1, versículo 1, capítulo 7, versículos 14 e 15. Ainda não se conseguiu descobrir ao certo se Amós era proprietário de tais rebanhos e das terras onde cuidava das figueiras bravas, ou se trabalhava como empregado. Sua destreza com as palavras e o alcance claramente amplo de seus conhecimentos históricos e cosmológicos, em geral, excluem a hipótese de uma pessoa iletrada e simples camponês. Ainda que residisse em Judá, foi enviado para pregar o iminente juízo de Javé contra o reino do norte, Israel. Assim, é bem razoável entender que tenha profetizado a maior parte do tempo em Betel, capítulo 7, versículos 10 ao 13, em relação a Gênesis, capítulo 12, versículo 8, principal santuário de Israel, onde as camadas sociais mais altas do reino do norte adoravam. O Sefer, rolo, livro de Amós, reúne profecias, numa forma cuidadosamente organizada, para serem lidas e pregadas com uma só unidade. Não proporciona aos leitores indicações de ordem cronológica das mensagens proferidas pelo profeta de Deus, embora seja possível compreender que Amós as tenha repetido muitas vezes com o objetivo de alcançar todos que prestavam culto a Javé. O livro também é dirigido ao Reino do Sul, portanto, as referências a Judá e a Jerusalém. Propósitos. Uzias, rei de Judá, 791 a 740 a.C., governava sobre uma nação próspera, mas estava sob a influência de Jeroboão II, rei de Israel, 793 a 753 a.C., cujo reinado foi exteriormente o zênite do poderio israelita, ao passo que, internamente, foi um período de idolatria e corrupção, segundo Reis, capítulo 14, versículos 24 a 25. Além disso, marcaram aquele tempo histórico a prosperidade material e os males sociais. Capítulo 2, versículos 6 a 8, capítulo 3, versículo 10, capítulo 4, versículo 1, capítulo 5, versículos 10 ao 12, capítulo 8, versículos 4 ao 6. O tema predominantemente na obra é declarado nitidamente em capítulo 5, versículo 24, trecho em que se exige justiça social como manifestação indispensável da verdadeira espiritualidade piedosa e temente a Javé. Amós se apresenta como arauto vigoroso do direito, justiça e da retidão, como virtudes humanas exigidas por Deus, ao passo que o profeta Oséias ressaltava o amor, a graça, a misericórdia e o perdão divinos. Amós declarava que Deus estava para condenar seu povo desleal e rebelde, que violava a Torá, lei, e a aliança de Javé, a despeito da escolha especial de Israel feita por Deus, e apesar da bondade dele para com essa nação durante todo o êxodo, na conquista e nos dias de Davi e de Salomão, seu povo continuamente deixava de honrá-lo e de obedecer-lhe. Atacando tanto os males sociais de seu povo quanto seu culto paganizado, Amós lançou um apelo urgente ao arrependimento como o único meio de escape do juízo iminente, o que se constitui numa figura para os nossos tempos também. A posição privilegiada de Israel, declarou Amós, deveria ter sido mais um motivo para uma vida justa, particular e coletiva, e jamais uma permissão ou abertura ao pecado. Durante os séculos, alguns versículos deste magnífico livro se tornaram célebres. Capítulo 3, versículo 2, capítulo 3, versículo 3,
capítulo 5, versículo 24 e capítulo 9, versículo 11. Israel precisa lembrar-se não somente dos compromissos que Deus assumiu com ela mediante a aliança, mas também das obrigações que ela, a nação e seu povo, assumiu com Javé. Data da primeira publicação. Conforme o primeiro versículo, o profeta Amós pregou nos reinados de Uzias sobre Judá, 792 a 740 a.C., e também durante o período de governo do rei Jeroboão II sobre Israel, o Reino do Norte, 793 a 753 a.C. Seu ministério, na maior parte, foi realizado entre 760 a 750 a.C. Os dois estavam atravessando uma fase de grande prosperidade material, além de prestígio político e militar em toda a Palestina. Segundo Reis, capítulo 14, versículo 23, ao capítulo 15, versículo 7. Segundo Crônicas, capítulo 26. Contudo, era um tempo de idolatria e paganismo, de vida excessivamente regalada na imoralidade, corrupção e no aviltamento do direito, da justiça e do bem-estar social para todos. Os pobres estavam pagando pela boa vida da parte abastada da nação. Como consequência, Javé, o Senhor, em breve, colocaria em prática seu castigo sobre toda essa perversidade e mandaria o reino do norte, Israel, para o cativeiro assírio, 722 a 721 a.C. Uns 40 anos antes, Eliseu, já no final do seu ministério, havia profetizado o ressurgimento do poder de Israel, segundo Reis, capítulo 13, versículos 17 ao 19. E, mais recentemente, Jonas profetizara sua restauração a uma glória sem precedentes desde os dias magníficos do rei Salomão, segundo Reis, capítulo 14, versículo 25. A nação sentia confiante e segura de merecer o favor divino. Todavia, em vez da prosperidade motivar um maior espírito de adoração e submissão agradecida a Deus, colaborou para que o povo se esquecesse de Javé. Cresceu em muito a corrupção em todos os sentidos, especialmente a religiosa e moral entre os próprios líderes da nação. Também se esqueceu das repreensões e castigos divinos do passado histórico de Israel infiel, e a paciência de Deus estava chegando aos seus limites extremos. Por isso, como última alternativa de alerta, o Senhor enviou seu servo Amós para profetizar contra essas atitudes pagãs do povo de Deus. É justamente a partir de Amós que as mensagens dos profetas começam a ser colecionadas e preservadas de modo permanente, sendo reunidas em livros, rolos de peles de animais, especialmente tratados e preparados para receber escrita em tinta negra, feita a partir de plantas e animais marinhos. Tais livros sagrados acompanhariam Israel no decurso da sua iminente queda. Considerando ainda que Amós fora contemporâneo de Oséias e Jonas, sugerimos a leitura desses livros em paralelo. Esboço geral de Amós. Primeiro, o autor e a introdução ao Sefer, livro de Amós. Capítulo 1, versículos 1 e 2. Segundo, as pregações sobre o juízo de Deus contra as nações. Capítulo 1, versículo 3 ao capítulo 2, versículo 16. Item A. Contra Damasco. Capítulo 1, versículos 3 ao 5. Item B. Contra a Filístia. Capítulo 1, versículos 6 ao 8. Item C. Contra Tiro. Capítulo 1, versículos 9 ao 10. Item D. Contra Edom. Capítulo 1, versículos 11 ao 12. Item E. Contra Amon. Capítulo 1, versículos 13 ao 15. Item F. Contra Moabe. Capítulo 2, versículos 1 ao 3. Item G. Contra Judá. Capítulo 2, versículos 4 ao 5. Item H. Contra Israel. Capítulo 2, versículos 6 ao 16. Terceiro, os sermões do profeta Amós em relação a Israel. Capítulo 5, versículo 1
ao capítulo 6, versículo 14. Item A. O castigo de Israel. Capítulo 3, versículos 1 ao 15. Item B. A depravação de Israel. Capítulo 4, versículos 1 ao 13. Item C. Lamentação pela nação de Israel. Capítulo 5, versículo 1 ao capítulo 6, versículo 14. A. A ruína de Israel no julgamento vindouro. Capítulo 5, versículos 1 ao 17. B. A repreensão aos líderes religiosos. Capítulo 5, versículos 18 ao 27. C. A repreensão a todas as pessoas de Israel. Capítulo 6, versículos 1 ao 14. Quarto, as visões proféticas de Amós. Capítulo 7, versículo 1 ao capítulo 9, versículo 15. Item A. A visão dos gafanhotos devoradores. Capítulo 7, versículos 1 ao 3. Item B. A visão do fogo. Capítulo 7, versículos 4 ao 6. Item C. A visão do fio de prumo. Capítulo 7, versículos 7 ao 9. Item D. A oposição do sacerdote de Betel. Capítulo 7, versículos 10 ao 17. Item E. A visão de um cesto de figos. Capítulo 8, versículo 1 ao versículo 14. Item F. A visão do Senhor como juiz implacável. Capítulo 9, versículos 1 ao 10. Item G. A visão da grande bênção futura. Capítulo 9, versículos 11 ao 15.